Os aspectos positivos são aqueles de que as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, eles não devem intervir, não devem participar, não devem dominar o processo eleitoral. Então é válida essa ideia. Mas, por outro lado, também, se nós não tivermos grupos que tenham realmente meios financeiros para ajudar alguns candidatos pobres, que sejam bons elementos, eles ficam sem condições de disputar as eleições. De modo que a minha tendência seria favorável, mas dentro de uma fiscalização bem enérgica, de modo em que não pudesse haver uma influência, digamos assim, econômica no processo político em favor dos interesses dessas organizações empresariais. Sempre há um certo vínculo, né? Há um certo vínculo. Mas eu creio que, de um modo geral, isso aí não vai pesar muito. E, infelizmente, isso é do processo democrático. Isso nos Estados Unidos, em todos os países da Europa, né? Os grupos econômicos querem participar das eleições, querem doar, às vezes doam com objetivos, eu diria, perfeitamente lícitos. Querem participar porque têm simpatia com isso ou aquele partido, com isso ou aquele candidato, e às vezes eles querem realmente participar com objetivos escusos. É justamente buscar do candidato, uma vez eleito, determinadas trocas de favores do processo legislativo. Eu discordo e foi um erro grave, eu diria. Nós levamos muitos anos para acabar com o Caixa 2, com o submundo, o paralelo das campanhas no aspecto financeiro. É evidente que jamais você acaba com isso totalmente, mas conseguimos avançar nesse quesito. E no momento onde você tira das campanhas a contribuição empresarial, você vai acabar voltando de novo a esse submundo, você vai acabar deflorando de novo o Caixa 2. O mundo inteiro financia campanhas através das empresas, através do CNPJ. Acho que é um erro. Não sei se dá tempo de se corrigir isso através de legislação, de emenda constitucional, mas, enfim, nós teremos muita dificuldade nas próximas eleições. É uma perda para a democracia. Há muitos candidatos que não têm apelo populista, mas que são competentes, são qualificados como parlamentares e que só conseguirão ou só conseguiriam se eleger através de doações privadas e empresariais, né? E vão acabar ficando fora. Quem vai chegar no lugar deles vão ser os demagogos, os populistas, muitos sindicalistas que eventualmente têm força de vir até com menos recursos. Mas há muitos, inclusive, que não vão ser candidatos por conta dessa falta do financiamento que, infelizmente, o Congresso Nacional legislou. Acho certo. Por quê? O grande problema da política brasileira é o excesso de gastos. E, lamentavelmente, as empresas do Brasil investem nos seus políticos. Eles não dão doações políticas, eles investem em seus políticos. Aqueles que têm mais poder de fogo, têm mais penetração no Congresso, têm mais grupo político, esses que se levam as maiores doações. E isso faz com que haja uma inflação na campanha política, de custos muito alto. E provoca todos esses desvios que você tem visto. É uma briga tremenda, frequentemente pressionando o executivo para poder ter grandes nomeações na máquina federal, para poder usar o poder dessas nomeações e obter ajudas empresariais na campanha da próxima reeleição. Não tem almoço de graça, tem preço. Então, essas doações todas, a gente sabe perfeitamente que o empresário está aí. Você está vendo aí o que o juiz Moro, lá do Paraná, está obtendo. Essas empresas todas que, atuando na Petrobras e atuando no próprio governo, nós reli há pouco tempo agora, que uma obra de 20 milhões foi paga para o empresário 80 milhões. Certo? Se é uma obra que tem um custo de 20, ele paga 80, ele deve ter dividido o lucro com quem ele deu ajuda de campanha.
ele ficou pelo menos com mais 20 para ele, para os diretores dele. Às vezes o empresário nem atua, quem atua são os executivos, certo? Num superfaturamento dessa forma. Tudo isso com a finalidade primeira em manter o poder, manter as reeleições seguidas com ajudas governamentais, com obras governamentais. Eu, então, sou favorável a acabar com esse tipo de financiamento.